Quando falamos de fé, geralmente esperamos uma ação. Porém, em diversos momentos de nossa jornada espiritual, alguns obstáculos que aparecem no nosso caminho jamais serão superados através da ação ou participação humana, mas somente pela intervenção divina. Assim, nesses momentos, crer será justamente não fazer nada, não agir, mas confiar em Deus. E esse texto indicado nos convida a aprender isso. Em Gênesis 12, encontramos o início da história de Abraão. Ele recebe o chamado de Deus e a promessa de ir a uma terra distante e lá tornar-se pai de uma nação. Ao longo dessa jornada, Abraão encontra alguns obstáculos no seu caminho, que o fazem chegar a uma importante compreensão de fé. O primeiro obstáculo que Abraão enfrenta é a fome. Ele obedece a Deus e vai para a terra de Canaã, mas o que encontra é uma terra assolada pela fome. Diante dessa situação, ele toma uma decisão, abandona essa terra e vai para o Egito. O segundo obstáculo é a insegurança. Tanto na terra do Egito quanto na terra de Gerar, Abraão, temendo ser assassinado por conta da beleza de sua esposa, decide se proteger por meio de omissão e mentiras. E por último, o grande desafio do tempo. Passaram-se 10 anos desde a promessa feita e até então Sara não havia engravidado. Diante dessa demora, Abraão decide, por seus próprios meios, garantir um descendente. Ele deita-se com Agar, sua escrava, e tem com ela um filho, Ismael. Abraão enfrenta o desafio da fome, da insegurança e do tempo. E parece não demonstrar em nenhum deles a convicção na provisão de Deus, mas confia na sua própria capacidade de resolver e por isso age. Mas é tudo inútil. Porém, depois de 25 anos de promessa feita, Deus visitou a Sara e ela gerou Isaque de maneira sobrenatural. Sara, além de estéril, já estava com 90 anos, portanto completamente fora das condições naturais de ser mãe. Abraão, com 100 anos, assim como Sara, completamente fora das condições naturais de ser pai. Por isso não resta dúvida que a promessa agora é possível somente por causa da provisão de Deus, de sua misericórdia, e não por qualquer ação ou esforço humano. E esse é o princípio da graça. E Abraão parece ter entendido isso. No capítulo 22, depois de alguns anos do nascimento de Isaque, Deus pede a Abraão que sacrificasse o seu filho. Assim, a promessa de ser pai de uma nação parece mais uma vez ameaçada. Porém, diferente das experiências anteriores, Abraão parece não se abalar, mas firma-se na convicção de que Deus está no controle. Ele prepara tudo e parte com seu filho para o Monte Moriá. Ao se aproximar do local do sacrifício, Isaque, percebendo a estranheza da situação, pergunta ao seu pai onde estava o cordeiro que haveria de ser sacrificado. E Abraão lhe responde, versículo 8 do capítulo 22, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Na resposta de Abraão, encontramos agora uma fé aperfeiçoada. Diante desse limite, ele não tenta resolver e nem foge, mas ele confia na provisão de Deus. Diante dessa entrega total, Deus preserva Isaque e reafirma a promessa de uma grande descendência a Abraão. A experiência de Abraão o levou à importante compreensão de que devemos confiar na provisão de Deus e jamais no nosso próprio esforço. Portanto, que nossa caminhada de fé nos conduza à convicção de que devemos sempre confiar na graça de Deus, diante dos desafios que apareçam ao longo do nosso caminho, para que assim possamos desfrutar plenamente de suas promessas. Que Deus nos abençoe.